Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você, onde você estiver. Estamos hoje na segunda aula do nosso pequeno curso Entendendo a Bíblia. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No documento de Aparecida, o Papa Bento XVI apontou a leitura popular da Bíblia como uma das grandes contribuições das igrejas da América Latina para a vida de toda a igreja. Nestes pronunciamentos, o Papa reconhece o método de leitura bíblica que busca devolver a palavra de Deus em sua interpretação comunitária e orante para as mãos do povo das comunidades, restabelecendo assim um vínculo tão estreito entre fé, vida e ação capaz de transformar o mundo. Tal visão é confirmada por vários parágrafos no documento de Aparecida. Quando o documento destaca os frutos dos esforços pastorais, cita em primeiro lugar o trabalho de animação bíblica da pastoral, que permitiu maior conhecimento da palavra de Deus e do amor por ela. A palavra de Deus é o farol que ilumina o caminhar das comunidades. Aprofunda o estudo da palavra de Deus nas comunidades e é também um dos caminhos propostos para atrair aqueles que deixaram a igreja. A palavra de Deus também é apresentada no documento de Aparecida da seguinte forma: é instrumento de diálogo ecumênico, é lugar de reencontro com Jesus, é importante instrumento na renovação catequética, é fundamental na formação dos fiéis, especialmente dos presbíteros, e é importante a sua proposta na educação cristã. Enquanto falamos que é um instrumento de diálogo ecumênico, nós percebemos que todos que leem a Bíblia seguem a mesma palavra, com uma ou outra diferença, mas todos que estudam a Bíblia, a estudam, a leem e a interpretam de uma maneira geral. É lugar de encontro com Jesus Cristo. Através dos evangelhos, a gente conhece a vida de Jesus Cristo, a vida, a obra, suas ações, seus milagres contadas pelos evangelistas, né? E também fazendo associação da vinda de Jesus Cristo em diversas passagens do Velho Testamento. Se a gente perceber, toda a Bíblia conta a história de preparação da humanidade para a vinda de Jesus Cristo. É um importante instrumento na renovação catequética, porque a cada dia que passa, a leitura da Bíblia se aplica de uma maneira mais contumaz, mais profunda na nossa vida, porque as necessidades de ontem não são as mesmas de hoje, e a interpretação da Bíblia nos faz entender o que Cristo quer de nós, o que Deus quer de nós, através da Sagrada Escritura. É fundamental na formação dos fiéis, especialmente dos presbíteros. Por que é fundamental? Você não pode ser um bom fiel se você não conhecer as bases da sua religião, as bases do que Deus quer da gente. E principalmente os presbíteros, os padres, os diáconos e aqueles que proclamam a palavra de Deus precisam conhecê-la para poder interpretá-la, explicá-la e ensiná-la aos fiéis sob sua custódia. E é muito importante, é uma proposta muito importante na educação cristã. A cada passagem da Bíblia, a gente reconhece o valor da palavra de Deus na nossa vida e nos fortalece e reforça a nossa vontade
para seguir fielmente a Jesus Cristo, fazendo tudo o que Ele nos ensinou. Para que a gente possa entender como a igreja pretende que a gente leia, estude e interprete a Bíblia, vamos falar um pouquinho do ano litúrgico. O que é o ano litúrgico? A leitura e estudo da Bíblia podem ser feitas ouvindo ou lendo a liturgia diária, ou principalmente participando da Eucaristia diária, participando da missa diária ou da celebração da palavra diária, se houver. Eu sei que é muito difícil para a nossa vida hoje, corrida como a gente está, participar da missa todos os dias. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar uma alternativa. Para melhor estudo e compreensão da Bíblia, a igreja criou a liturgia diária e dividiu os capítulos e os livros da Bíblia por assuntos similares, assuntos parecidos e correlatos que podem ser estudados diariamente, pois essa mesma liturgia é feita todos os dias na missa diária ou celebração da palavra diária. Essa classificação, essa divisão da Bíblia, dos tempos do ano, se chama ano litúrgico e se divide em 3 anos: o ano A, o ano B e o ano C, e corresponderiam ao ano 1 da cristandade, o ano B ao ano 2 da cristandade e o ano C ao ano 3 do início da cristandade, início das primeiras comunidades cristãs. Dessa forma, o cristão que leia ou participe da liturgia diária terá lido e estudado e compreendido a Bíblia em 3 anos. E a cada 3 anos a liturgia se repete para que se reforce o entendimento e se faça as atualizações ao tempo em que estamos vivendo. E ainda nós podemos contar com as explicações feitas pelos padres ou diáconos que executam a celebração da missa ou da palavra diária, pois eles se prepararam para ensinar e ajudar-nos a interpretar as passagens da Bíblia. O ano litúrgico se divide em 2 grandes ciclos: o ciclo do Natal, em que se celebra o mistério da encarnação do Filho de Deus, e o ciclo da Páscoa, em que celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, como também a sua ascensão ao céu, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja na solenidade de Pentecostes. Entremeando os 2 ciclos do ano litúrgico, encontra-se um longo período entre um e outro chamado tempo comum. Tem o tempo comum parte 1 e o tempo comum parte 2. É o tempo verde, onde você vê o padre, todas no altar e tudo na igreja decorado com a cor verde. Após o Natal, exprime a floração das alegrias natalinas, aí aparecendo o início da vida pública de Jesus com suas primeiras pregações. Entre o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, temos o tempo comum, primeira parte. Após o ciclo da Páscoa, este tempo verde anuncia vivamente a floração das alegrias pascais. Os 2 ciclos litúrgicos, com suas 2 irradiações vivas do tempo comum, são como que as 4 estações do ano litúrgico. Assim como nós temos as 4 estações do ano, nós temos também as 4 estações do ano litúrgico. O ciclo do Natal, o tempo comum, primeira parte, o ciclo pascal e o tempo comum, segunda parte. E se inicia novamente, seguindo o programa da igreja de anos A, B e C. No centro do ano litúrgico, encontra-se Cristo, no seu mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. É o memorial do Senhor que celebramos na Eucaristia em todas as missas. O mistério pascal é, portanto, o coração do ano litúrgico, isto é, o seu centro vital.
De segunda a sexta-feira, as leituras se dividem em 3 partes. A primeira leitura, que pode ser uma passagem do Velho Testamento ou de uma das cartas dos apóstolos aos cristãos naquela época. O salmo responsorial traz o salmo do dia, traz um salmo que é relacionado com a primeira leitura e com o evangelho do dia. O evangelho do dia é uma passagem dos evangelhos conforme o ano A, B e C, e relacionado ao tema do dia ou da solenidade que se celebra em cada ciclo. No domingo, nós temos uma condição especial de aprofundamento, em que a liturgia se divide em 4 partes, sendo a primeira leitura, que pode ser uma passagem do Velho Testamento, o Salmo do dia, a segunda leitura, que geralmente é uma leitura de uma das cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, Pedro, João, e o Evangelho do dia, de acordo com a liturgia diária ou com a solenidade que se pratica. No ano A, lê-se o Evangelho de São Mateus. No ano B, lê-se o Evangelho de São Marcos. E no ano C, o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São João é reservado para ocasiões especiais, como grandes festas e solenidades, principalmente as santorais, onde se celebra tanto a vida de Cristo como a vida dos santos também. Durante os dias da semana, as leituras litúrgicas são diferentes nos anos pares e nos anos ímpares, intercalando os assuntos de acordo com o tema do dia. Assim, quem participa da missa ou da liturgia diária, ou que lê e estuda a liturgia diariamente, todos os dias, sem falhar, em 3 anos vai ler a Bíblia toda. Acompanhe, pelo menos, a leitura e a meditação da liturgia diária nos locais que eu falei. Estude a Bíblia diariamente. Não tem desculpas. Só não faz isso quem não quer. E o mais importante de tudo, eu repito, eu falo sempre, eu exorto, é que você pratique a palavra de Deus. Não basta apenas ler e conhecer, é necessário praticá-la. Porque ao praticar a palavra de Deus, nós estamos levando Cristo, levando Deus e a nossa realidade cristã a quem quer que a gente encontre, ou onde quer que a gente esteja. Eu espero ter ajudado com mais essa aula. Amanhã teremos a 3ª aula. E se você estiver assistindo no Facebook, dá um like, dá um cliquezinho aí para gostei e ative o sininho para ser avisado das novas publicações. Se você está vendo isso no Facebook, clique em gostei, curtir e compartilhe. Compartilhe com seus amigos para que todos possam conhecer e entender a Sagrada Escritura. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, e ilumine as nossas escolhas e nos dê a sabedoria para bem ler, estudar e interpretar a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.